Graça e paz, queridos. Eu quero estar trazendo um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Mateus capítulo 14, versículo 15 em diante. Fala do momento em que Jesus soube da morte de João e ele se retira para orar no deserto com seus discípulos. E uma multidão segue a Jesus. Eu quero dar início ao texto para que vocês me acompanhem. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este lugar é um lugar deserto. Já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes." "Tragam-nos aqui para mim", disse ele. E ordenou à multidão que se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Queridos, o lugar não tinha possibilidade de ter alimento para aqueles discípulos alimentar aquela multidão. Jesus pede algo que humanamente era impossível para aqueles discípulos. E eles, assustados com a resposta de Jesus, eles falam para Jesus: "Nós só temos 5 pães e 2 peixes. O que é isso diante de uma tão grande multidão?" Jesus responde para eles: "Traga para mim." E eles observam o que Jesus está falando e fazendo. Eles levam até Jesus aqueles 5 pães e os 2 peixes e Jesus olha para o céu e abençoa aqueles pães e peixes. E começa a multiplicação. E começa o milagre diante de todos. Jesus distribui primeiro aos seus discípulos aqueles pães e aqueles peixes. E os discípulos distribuem à multidão. Queridos, talvez o que você tem nas suas mãos é insignificante diante dos seus olhos. Talvez o que Jesus está te pedindo, humanamente é impossível alimentar uma multidão. E você olha para você e diz assim: "Mas eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Como eu vou poder alimentar uma multidão com tão pouco?" Às vezes, queridos, a nossa humanidade fala muito mais alto do que a voz de Jesus no nosso coração. Jesus, ele falou algo que ele poderia realizar. E ele traz uma lição para os seus discípulos, que quando ele dá uma missão, quando ele dá uma voz de comando, ele é que arca com a responsabilidade de fazer acontecer. Talvez o que Deus tenha mandado você fazer aos seus olhos é impossível, totalmente improvável. Talvez o lugar que você se encontra hoje é um lugar deserto. Não tem como fazer o que Jesus mandou. Realmente, não há possibilidade de fazer coisas que Jesus manda na nossa natureza carnal, diante do nosso olhar carnal, diante de possibilidades humanas. O que Jesus mandou aqueles discípulos fazerem era algo que o céu iria responder. Se Jesus te mandou fazer alguma coisa e ele está falando com você para você fazer algo aos seus olhos impossível, não fique preocupado, porque quando ele te dá uma palavra, ele também te dá a solução para que isso aconteça. Jesus disse para aqueles discípulos algo que ele poderia cumprir, algo que ele se responsabilizaria. A responsabilidade daqueles homens era apenas trazer os 5 pães e os 2 peixes nas mãos de Jesus. A nossa responsabilidade é levar o que nós temos para as mãos de Jesus. E Jesus vai abençoar. E Jesus vai multiplicar. E ele vai te devolver o que você entregar para ele. E você, depois de ter devolvido o que você apresentou para Deus, abençoado, você vai poder alimentar uma multidão. Com os seus 5 pães e os seus 2 peixes,
Sem a bênção de Deus, você não poderia alimentar uma multidão. Mas quando você coloca o que você tem diante das mãos de Jesus, Ele abençoa. E aí acontece a multiplicação, aí acontece o milagre. Deus não quer que você despeça as multidões de mãos vazias. Deus não quer que a multidão vá para os povoados comprar alimento. A palavra de Deus não precisa ser comprada. A palavra de Deus não precisa ser negociada. A palavra de Deus é de graça. De graça recebei, de graça dai. Deus quer alimentar a multidão através de você. Através do que Deus fez na sua vida, Deus também quer fazer as multidões. Deus colocou algo na sua vida. Deus colocou algo no seu ministério. Deus colocou algo nas suas mãos. Devolva isso para Jesus. Peça ao Senhor a bênção. E depois distribua as multidões. Aquilo que a gente faz para as pessoas, em nome de Jesus. Agrada o coração de Jesus. Jesus, ele poderia ter mandado embora aquela multidão, como aqueles discípulos estavam pedindo. Mas o coração de Jesus é generoso. Ele disse, não, vocês vão dar-lhes de comer. Vocês vão dar algo para eles comer. Queridos, Jesus é o pão do céu. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu. É Ele que alimenta o nosso espírito. É Ele que nos mantém de pé. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Essa passagem me traz uma lição. Quando Jesus, ao orar, ele poderia dar diretamente à multidão aqueles pães e aqueles peixes. Mas ele primeiro entrega na mão de discípulos. Você que é discípulo de Jesus, não espere que as multidões vão se alimentar sozinhas. Deus está contando com você. Você que conhece a palavra. Você que conhece Jesus. Você que é discípulo de Jesus. Tem uma multidão faminta. Talvez indo para os povoados comprar comida. Procurar algo para comer. Enquanto Jesus já te disse, você tem algo para dar. Dê você algo para eles comerem. Nós temos visto muitos negociantes da fé. Nós temos visto pessoas venderem a palavra de Deus. Enquanto Jesus disse, vocês têm algo para dar para eles comerem. Não para vender para eles comerem, mas para dar de graça, sem cobrar nada. De graça recebei, de graça dai. Que a graça e a paz seja com vocês. Que o Senhor te use para ser um anunciador de boas novas. Em nome de Jesus.